sem mais delongas, vamos direto a Paris com Márcio Gomes e Jairo Nascimento para o segundo bloco do pódio. E eles chegam com novidades e com a agenda para amanhã. Com vocês, meninos. Oi, Thaís. Olha, foi por muito pouco que o basquete americano não ficou de fora da final olímpica. A Sérvia tentou. Tentou não. A Sérvia ficou boa parte do jogo à frente do placar. Eu acho que muito para a nossa torcida, para se vingar da derrota do basquete brasileiro. Mas não deu e o time da NBA vai para a final. Vai. Olha, se tivesse ficado fora há 20 anos, isso não acontecia. Mas os americanos foram lá, deram um jeito. Dependeram, claro, do talento do LeBron James e Stephen Curry, que jogaram demais. O Curry, principalmente, marcou 36 pontos, foi o cestinha da partida. Ele salvou a seleção americana contra o time dos sérvios. O resultado 95-91. Chegou no momento em que havia 17 pontos de diferença, depois isso foi caindo quarto a quarto. Para a Sérvia, a Sérvia na frente. E aí os Estados Unidos foram lá, correram atrás e conseguiram recuperar isso e daqui para frente terão uma derrota, ou melhor, uma partida e tanto contra a seleção da França. Lembrando que Sérvia, França e Estados Unidos, dali saem os principais nomes do basquete mundial. Vai ser um jogão. Esse vai ser um jogão. Gente, agora uma notícia que mexeu bastante com o Dia Olímpico aqui em Paris. Depois de uma denúncia da agência de notícias Reuters, a WADA, que é a Organização Internacional Antidoping, fez uma denúncia gravíssima contra a agência antidoping norte-americana dos Estados Unidos, dizendo mais ou menos o seguinte, que os Estados Unidos durante anos fizeram meio que uma vista grossa e permitiram que atletas sabidamente dopados competiam, venciam, se classificavam, inclusive para competições internacionais, ganhavam dinheiro e nada era feito. Jairo, isso é muito grave, ainda mais durante uma Olimpíada, uma denúncia assim. Não é à toa que, por meio da nota, essa agência antidoping chama a agência americana de hipócrita. É uma nota muito dura, são denúncias muito duras. Ali fala-se de que pelo menos 3 atletas, evidentemente, estariam nessa condição de estarem atuando de forma irregular, com doping, usando, por exemplo, um deles, esteroides, participando de competições pré-olímpicas. E aí a resposta da agência americana também chama muita atenção. Só para deixar claro, o nome desses atletas não foi divulgado, nem o período em que essa dopagem comprovada, segundo a WADA, a Associação Internacional Antidoping, teria acontecido esse período de dopagem desses atletas americanos. É verdade, mas porque eles usam, inclusive, na explicação, a agência de dopagem, dizendo o seguinte, olha, como a intenção era preservar o nome do atleta, não houve uma divulgação dessa história e a agência acabou engolindo essa história. O que foi dito pela agência antidopagem. E aí a resposta dos americanos é a seguinte, eles usavam esses atletas que estavam em situação irregular, que permaneciam competindo dopados, para investigarem outros atletas que estariam cometendo irregularidades. Como se fosse uma espécie ali de um espião, um agente duplo, né, infiltrado para trazer à tona essas irregularidades. Márcio? É muito grave e como também não fica claro se isso aconteceu em períodos olímpicos, como o Jairo falou, teria acontecido durante a preparação para uma Olimpíada, mas não se sabe se num período olímpico, isso não fica claro na denúncia. Vamos ver se mais coisa virá pela frente. Ainda falando de atletas americanos, hoje, durante os 200 metros rasos, o Noah Lyles, ele que ganhou os 100 metros rasos, a prova considerada mais importante do atletismo, ele chegou em terceiro lugar e caiu na pista quase que desmaiado. Ele saiu de cadeira de rodas. Depois foi anunciado que ele estava com Covid. Que coisa isso? Pois é, e aí ela acabou admitindo numa entrevista, inclusive, de que os sintomas surgiram na terça-feira. A prova foi hoje, portanto, todos esses dias já contaminado. E aí houve um questionamento também porque ele participou no último final de semana da prova dos 100 metros rasos, né, a prova mais nobre. Será que ele já estava ou não infectado? Pelo menos a confirmação veio na terça-feira. Os Estados Unidos, por meio do seu Comitê Olímpico, falou, olha, nós estávamos sabendo
e autorizamos que isso acontecesse. Eu conversei com 2 médicos infectologistas e falaram que isso é uma temeridade. Por mais que ele seja um atleta saudável, por mais que ele até na possibilidade de não estar mais transmitindo a doença, o que não estava, porque ele passou mal na terça-feira, fez o exame, estava com Covid, ali ele já estava transmitindo. Vamos lembrar. É uma semana mais ou menos de prazo de segurança de você tem que ficar afastado para não transmitir a doença. E por mais que seja uma prova ao ar livre, ele está em contato direto com outros atletas, ele está em contato direto com os jurados, com os fiscais de pista. É uma temeridade, segundo esses médicos com quem eu falei, mas é a opção dele e ele competiu assim mesmo e levou o bronze. Ainda no atletismo, falando do 400 metros com barreiras feminino, teve recorde mundial. Um recorde tanto, viu, da Sydney McCauley-Levrone. Ela bateu, inclusive, o seu próprio recorde e virou bicampeã olímpica, isso aos 25 anos de idade. O tempo dela foi de 50,37 segundos. Detalhe, ela foi a primeira mulher a conseguir 2 ouros nessa modalidade e quer ser a primeira a bater menos de 50 segundos, marca que só até o momento foi atingida por homens. A França está com 2 heróis nessas Olimpíadas. O nadador Léon Marchand, que tem 22 anos de idade, muito jovem, tem muita Olimpíada pela frente. Um outro herói que eles têm, que ganhou 2 medalhas de ouro nesta Olimpíada, é o Ted Riné, judoca. Já ganhou muitas medalhas ao longo dos anos, ao longo de últimas Olimpíadas, inclusive no Brasil. E aí havia dúvida, será que ele continua? Será que ele vai se aposentar? Pois bem, hoje ele fez o anúncio dele, Jairo. Exato, tirou a dúvida de todo mundo. Aos 39 anos aproximadamente, ele disse que estará na Olimpíada sim em Los Angeles. Inclusive disse isso em declaração à CNN. Disse que vai ser um grande prazer continuar competindo, que é um evento incrível e que vai ser uma oportunidade linda. Ele falou que Paris já foi grande e que Los Angeles também será. Ele é um colosso enorme, super forte. Quem sabe vai chegar bem em Los Angeles ainda para manter esse seu histórico de medalhas. Falando em medalhas, quadro de medalhas. Estamos ali numa disputa pau a pau entre China e Estados Unidos para ver quem lidera o quadro. Exatamente, né? Sempre os Estados Unidos, em número de medalhas, é maior, né? Mas olha só, a China chegou a ultrapassar os Estados Unidos durante essa quinta-feira, mas a delegação americana retomou a ponta com 30 ouros e 103 medalhas no total. A China tem 29 ouros e 73 medalhas no total. A Austrália e França seguem em terceiro e quarto, respectivamente, e o Brasil chegou a 15 medalhas, 2 ouros, 5 pratas e 8 bronzes, e agora está na 19ª colocação, era a 17ª. Sempre olhando para frente com as perspectivas de novas medalhas nos próximos dias, a agenda para amanhã. Exatamente, vamos trazer aí o sextou olímpico, né? O time Brasil, portanto, voltando às competições. Olha só, na maratona aquática nós temos 10 quilômetros com a participação do Guilherme Costa Cachorrão. No taekwondo é a vez da Caroline Santos e do Henrique Marques ir em busca de medalha. Na ginástica rítmica tem a classificatória por equipe. Na luta olímpica, a Júlia Penalber encara a repescagem ainda com chance de levar o bronze. Na canoagens, Aquias Queiroz disputando a semifinal da prova preferida dele, que é o C1 de 1.000 metros. Em seguida, tem mais ginástica rítmica com a Bárbara Domingos na final individual. No levantamento de peso, tem a Amanda Schott na final da categoria até 71 quilos. Final para o Brasil também no Stade de France, primeiro com o Almir Júnior no salto triplo e em seguida com o Alisson dos Santos, o Pio nos 400 metros com barreiras. E para fechar tem a Duda e a Ana Patrícia na disputa do ouro do vôlei de praia contra a dupla do Canadá. Muitas finais com brasileiros participando. Eu acabei de olhar aqui para o Rio segue caudaloso, o Rio segue mexido aqui. É ver como será essa maratona aquática masculina amanhã, bem cedinho, no horário de Paris, madrugada aí no horário de Brasília. Thaís Herédia, volto com você. Mantendo a saúde dos atletas. Obrigada, meninos. Boa noite, bom descanso para vocês e até amanhã.